72 Guild Wars capítulo 214, Jade e Jade autor. Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. Jade tirou algo que Draco havia enviado junto com suas novas armas. Era uma pequena garrafa com um líquido cinza prateado que brilhava com poder. Embora parecesse tão inofensiva, Jade estava ciente do tipo de poder que esta garrafa continha, bem como dos efeitos malucos que ela teria no mundo em geral. Alcid, consumível. Classificação: épico, 100% de eficácia, refeito, resiste a todos os efeitos de status relacionados à cegueira por 1 hora. A visão é aumentada para 270 graus e pode-se ver claramente em quaisquer condições por 1 hora. Seria possível ver em qualquer local, seja nas profundezas do abismo ou no buraco mais escuro do inferno. Seria possível também resistir a todos os efeitos de status relacionados à cegueira, permitindo que um jogador ou NPC lutasse contra monstros que eram notórios por esse tipo de habilidade. Depois, houve o aumento do alcance de visão, que foi sem dúvida o melhor benefício de todos. Poderíamos remover uma grande quantidade de seus pontos cegos e tornar-nos mais eficazes em combate. Afinal, apenas um punhado de malucos como Draco e Rivetingnit tinham acesso ao controle. As desgraças do jogador comum geralmente eram sufocadas pela grandeza da dupla maligna, mas elas ainda existiam por aí. Jade jogou um para Jada, que mal conseguiu pegá-lo em meio às suas dificuldades. Antes que ela pudesse repreender Jade por seu descuido, Jade consumiu a poção de um só gole. A gêmea legal esperava que a poção tivesse um gosto horrível, então ela ficou bastante surpresa ao descobrir que o sabor era realmente bom, como um refrigerante com gás. O que foi ainda melhor foi como os efeitos ganharam vida. Seu campo de visão de repente se expandiu loucamente e de repente ela pôde ver Jada que estava atrás dela fazendo gestos obscenos enquanto sorria vitoriosamente. Franzindo a testa, Jade falou sem olhar para trás. Eu posso ver o que você está fazendo, Jada. Jada ficou chocada com isso e um pouco assustada. Jade continuou a entrar na masmorra enquanto Jada bebia silenciosamente a poção, também maravilhada com seus efeitos e sabor. Como tal, ela amaldiçoou quando percebeu que foi essa poção que a denunciou. Os gêmeos do fogo e do gelo estavam explorando a gruta do salteador e agora haviam sido admitidos em uma grande caverna dos antigos túneis estreitos. Seria difícil ver qualquer coisa nesta grande área aberta sem iluminação natural. No entanto, a dupla achou fácil ver o que queriam e ficou impressionada com o tamanho e o design da caverna. Era como um labirinto gigante dentro de um espaço aberto. Havia um grande cristal no teto que era de cor preta pura. Parecia irradiar alguma energia nefasta que fez os dois se sentirem muito desconfortáveis, mas esta parecia ser a fonte da construção desta caverna, ou que a caverna se formou naturalmente em torno dela. O que era ainda mais louco era o grande número de monstros na caverna. Muitos zumbis perambulavam, com muitos tipos diferentes entre suas fileiras. Havia rastreadores, que só tinham a parte superior do corpo. Havia caminhantes, que andavam como humanos bêbados ou intoxicados. Havia velocistas, que corriam aqui e ali sem ter nenhum objetivo claro no que restava do cérebro. Havia também algumas múmias. A maioria deles ficou calmamente em um só lugar, aparentemente dormindo. No entanto, eles ocasionalmente explodiam e espalhavam seus embrulhos como uma trama, jogando alguns zumbis insolentes sobre quem havia chegado perto demais. Havia também alguns espectros, que eram como fantasmas, mas focados em ataques mágicos em vez de ataques físicos. Eles poderiam lançar alguns feitiços de escuridão e truques que prejudicariam seu alvo ou causariam dano ao longo do tempo. Jada e Jade ficaram sérias. Jada perguntou primeiro à irmã, qual é a sua análise? A mente de Jade funcionava muito bem, e quase se podia ver algumas luzes piscando em seus olhos, mas seria preciso olhar profundamente para ver. Depois de realizar muitos cálculos e análises sobre o assunto, Jade finalmente se acalmou e falou. Tudo coincide com o que Draco nos disse. Os vários zumbis agem como monstros corpo a corpo bucha de canhão. Eles causam dano através de seus ataques e seu grande número. As múmias atuam como controle de multidões. Elas usam seus invólucros para amarrar os inimigos e deixar os zumbis mordê-los até a morte. A menos que alguém consiga escapar, seria impossível sobreviver a apenas uma onda. Finalmente, os espectros atuam como feiticeiros de seu grupo.
Eles amaldiçoam os inimigos com vários debuffs sombrios e são a razão pela qual alguém precisa da poção Alcid, já que também são capazes de causar cegueira parcial a total com seus feitiços. Eles têm alta resistência física e leve resistência mágica. Eles são os mais difíceis de lidar. O nível dos monstros varia entre 30 e 45. Como ambos estamos no nível 25, esta masmorra deve ser capaz de nos permitir subir de nível até o nível 30. Deve até ter o suficiente para começarmos a preencher a experiência necessária para classificar nossas varinhas. A fraqueza dos habitantes desta masmorra é a energia da luz, que causa 500% de dano a eles, e a energia do fogo, que causa 250% de dano. Este lugar é a zona perfeita para um piromante com um poderoso ataque automático, ou um ataque em grande escala. Feitiço ativo. Jade terminou sua análise em poucos segundos e suas palavras saíram metodicamente com calma e segurança. Jada sorriu e fechou os olhos, ativando sua clarividência para ver as probabilidades de sucesso. Depois de 1 ou 2 minutos, ela abriu os olhos e sorriu. Temos 100% de chance de limpar esta masmorra. Jade assentiu, pois isso estava de acordo com seus próprios pensamentos. Afinal, Draco os informou sobre o que esperar e como capitalizar nesta área. Como tal, se falhassem, eles ofereceriam de bom grado as varinhas de volta, pois teriam vergonha de usá-las. Agora que eles elaboraram um plano, os gêmeos do fogo e do gelo começaram a trabalhar. Eles discutiriam entre si e marcariam toda a caverna em zonas retangulares com base no alcance estimado de seus inimigos. Isso era para evitar que grupos maiores de monstros de outras zonas atacassem todos de uma vez. Jada lançaria um feitiço básico de bola de fogo que lhe consumia 5% de sua mana, mas dada sua fraqueza inerente para dispará-lo, causava uma quantidade razoável de dano inicial. Foi o suficiente para matar muitos zumbis mais fracos que tinham menos de 400 pontos de saúde, mas atraiu principalmente uma boa quantidade de agressividade de outros monstros. Enquanto os monstros avançavam contra eles, Jade lançava vários feitiços de desaceleração para limitar seus movimentos. Então, voltaria para Jada, que atacaria os pobres monstros. Afinal, a segunda passiva da Varinha do Fogo Eterno era a razão pela qual ela era tão poderosa como arma. Varinha do Fogo Eterno, Varinha Classificação, Semi-lendário Efeitos, Passivo 1, Crescimento Eterno. O usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, Golpe Eterno. A magia de ataque automático do usuário pode ser disparada a uma taxa de 10 ataques por segundo. O ataque automático causa um dano fixo de 500 e ignora a defesa mágica. Ativo 1, Explosão de Chama. Envia uma bola de fogo que causa 600% do dano de chama em uma área de 80 km. Tempo de espera, 1 dia. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. A habilidade ativa não era necessária no momento, mas poderia desempenhar um papel mais tarde. Neste momento, Jada estava disparando 10 ataques por segundo na forma de uma barragem sem fim. Em apenas 1 minuto, ela enviou 600 bolas de fogo de ataque automático contra a multidão de inimigos. Mais do que alguns de seus ataques erraram, já que ela não estava acostumada a enviar tantos ataques de uma só vez. Além do uso repetido para ganhar experiência, ela teria que aprender algo como controle para ter precisão mecânica perfeita. Ainda assim, o grande número deles garantia que alguns ataques atingissem seus alvos, desde que ela apontasse na direção certa. Com um aumento de 250%, seu ataque automático agora causava 1.250 de dano por golpe. Todos os zumbis e múmias de classificação privada foram mortos com um golpe, e os especialistas foram forçados a bater na porta do inferno quando foram reduzidos para 30% de HP. Os poucos monstros do Sargento Rank estavam em situação muito melhor, já que tinham HP acima de 10.000. A barragem de Jada sobre eles reduziu seu HP, mas não ultrapassou mais de 20%. Porém, tudo isso considerando apenas o fato de ela ter perdido mais de 60% de seus ataques. Se Jada conseguisse aumentar sua precisão no futuro, que tipo de caos ela criaria? Agora, a bola passou de volta para Jade enquanto Jada mantinha sua barragem interminável, sem parar nem por um segundo para respirar.
O feitiço lento de Jada estava se desfazendo e alguns velocistas corriam com os braços estendidos, com o objetivo de despedaçar o malvado Jada. Algumas múmias também enviam grandes quantidades de seus invólucros para contrair Jada, para que os velocistas tenham sucesso. Pior ainda, muitos espectros foram capazes de evitar seus feitiços devido à sua levitação, tornando-os imunes ao debuff lento de Jade. Como tal, eles se concentraram em Jade, sentindo que ela se tornaria um problema, pois era uma poderosa controladora de multidões. Enquanto feitiço após feitiço choveu sobre a dupla, Jade finalmente mostrou sua destreza com a varinha da Geada Eterna. Varinha da Geada Eterna, varinha classificação, semi-lendário efeitos, passivo 1, crescimento eterno. O usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, defesa eterna. A magia de ataque automático do usuário é permanentemente modificada para uma habilidade defensiva. Cada barreira defensiva gerada por meio deste ataque automático modificado tem 5.000 HP e 50% de resistência a danos. Ativo 1, campo de gelo. Envia uma onda de gelo que prende todos os inimigos em uma área de 80 km. Tempo de espera, 1 dia. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Sua segunda passiva foi tão traiçoeira quanto a de Jada, permitindo que ela gerasse uma barreira de gelo a cada segundo com 5.000 HP. A maioria dos monstros aqui nem tinha tanto HP no total. Depois que ela os gerasse, eles permaneceriam lá até serem destruídos ou se derretessem depois de muito tempo. Se tivesse tempo suficiente, Jade poderia construir uma fortaleza de gelo onde cada seção tivesse esse benefício prendendo seus inimigos em um labirinto gelado. Isso sem levar em conta a resistência a danos de 50%, o que era demais. Ela não apenas poderia criar paredes de gelo com 5.000 HP a cada segundo, mas essas paredes também resistiriam a 50% do dano recebido, reduzindo efetivamente pela metade. Em essência, era necessário causar 10.000 de dano para quebrar uma única parede de gelo. Draco, sem Fragarashi e Selo de Camelot, não seria capaz de fazer isso, e até mesmo Rivet Ignite teria dificuldade um pouco para causar tanto dano em um único segundo. Como tal, Jade começou a gerar paredes no caminho dos ataques recebidos, e nenhum deles perdeu mais de 80% da saúde após o ataque combinado. Ela também intercalou isso com feitiços mais lentos, que honestamente eram tudo o que ela tinha em seu repertório. Ela foi capaz de defender a si mesma e a Jade por meio de suas colocações inteligentes. Como tal, no espaço de 15 minutos, eles limparam esta zona menor na totalidade. A experiência foi suficiente para mandá-los para o nível 27 cada, então eles se moveram silenciosamente para a próxima zona menor que haviam demarcado artificialmente e repetiram todo o processo. Foi por isso que os Gêmeos do Fogo e do Gelo foram um dos grupos mais temidos do Escape e do Bondlese em geral. O trabalho em equipe de Jade e Jade era perfeito demais. Elas se complementavam em uma sincronização quase roboticamente precisa. Se Jada ficasse sob pressão, Jade desaceleraria os inimigos para que sua irmã pudesse mirar seus ataques com muito mais facilidade, enquanto Jada focaria o fogo em monstros que estavam causando dor de cabeça a Jade, já que eles danificariam suas paredes ou contornariam. Sozinhos, esses dois não eram invencíveis, mas juntos se tornaram imparáveis. Eles limparam zona menor após zona menor, eventualmente alcançando o nível 30, bem como levantando suas varinhas ao inserir experiência. Quando a dupla percorreu 90% da Gruta do Reaver, eles finalmente entraram em contato com os monstros mais difíceis. Muitos sargentos ocuparam esta área, e seus altos HPs e aumento de inteligência realmente prejudicaram as proezas de batalha da dupla. Jada tornou-se muito mais proficiente em seus ataques, o que significa que ela errou muito menos do que inicialmente. No entanto, ainda era uma tarefa difícil lutar nesta zona final que estava cheia de sargentos. No entanto, Jade não poderia usar sua habilidade ativa porque eles precisariam dela para o monstro-chefe do Capitão Rank desta masmorra. Como tal, Jada teve que usar sua própria habilidade ativa, que causou 600% do dano de fogo em uma área de 80 km. Explosão de chamas. Como se uma bomba tivesse sido detonada, a área foi iluminada por chamas e pressão explosiva partindo do corpo de Jada em direção à área ao seu redor.
Esta masmorra em particular tinha mais de 40 quilômetros de diâmetro, então o ataque dela engoliu todo o lugar. Por que ela não usou logo no início? Bem, Jado e Hina tinham dois estilos de batalha diferentes. Veja bem. Hina se concentrou em feitiços de grande escala ou feitiços de alta qualidade que causavam grandes danos, enquanto Jada usava feitiços básicos para proteger seus ataques automáticos, com seu principal modo de batalha sendo os mesmos ataques automáticos. Se eles entrassem em todas as masmorras e usassem suas habilidades ativas, provavelmente seriam tão rápidos na caça quanto Hina, mas será que a habilidade de Jada em sua forma de batalha aumentaria? Não, não seria. O que foi mais inteligente? Lutar contra um monte de monstros de rank privado e especialista com ataques automáticos para aumentar a proficiência, ou lutar contra um monstro de rank capitão apenas com ataques automáticos para o mesmo propósito. Como tal, Jada não teve escrúpulos em usá-lo agora. Mesmo que seu dano base de fogo não fosse superior a 350, quando multiplicado por 600%, a produção foi de 2.100 de dano. Não havia como evitar, já que Jada tinha muito poucas habilidades passivas que aumentavam seu dano como Hina, bem como itens raros, épicos extras que faziam o mesmo. Ainda assim, isso foi suficiente para fazer com que muitos sargentos tropeçassem e perdessem mais de 30% de seu HP. Jade aproveitou esse tempo para montar muito mais paredes, bem como lançar mais alguns feitiços lentos. Jada também continuou com mais bombardeios de sua parte. Quanto tempo demorou para alguém se recuperar de ser atingido no rosto por uma explosão de fogo? Bem, supondo que alguém tenha sobrevivido, deveria ser semelhante a ser atingido por uma granada de atordoamento, concussão, certo? Como tal, ela ganhou tempo mais que suficiente para reduzir o número de monstros a níveis facilmente gerenciáveis. Então, quando eles se recuperaram de seu estado mental impróprio, ainda foram massacrados metodicamente pela dupla. No final de tudo, ambos estavam no nível 30,0% e cada um ganhou 678% de experiência extra até agora. Ficou claro que as masmorras davam mais experiência do que as zonas de campo, mas eram muito mais difíceis de limpar. Hina também poderia caçar masmorras, mas seria um desperdício de supernova, então ela ficou nas zonas de campo. Jada e Jada colocaram toda essa experiência em suas varinhas sem falhar, elevando ambas para 678% de 15.000%. Embora o objetivo fosse muito menor do que Hina, Draco e os outros tiveram que enfrentar, ainda eram 150 níveis inteiros que eles precisavam reunir. Depois de comparar seus ganhos com quedas e coisas do gênero, ambos se prepararam e se certificaram de que estavam descansados o suficiente antes de entrar em um túnel estreito no final da caverna. Este túnel era muito mais curto do que o primeiro que usaram e abria-se para uma área muito pequena com cerca de 1,6 km de diâmetro. Ao contrário de antes, esta área tinha pouca luz, então era possível forçar os olhos para ver o que estava acontecendo. Jade e Jade não precisavam disso, pois haviam bebido um segundo banho de poções da visão total depois que o primeiro acabou há um tempo atrás. Ainda assim, embora soubessem o que os aguardava, ficaram surpresos ao ver o monstro no centro da área. Foi uma Bansai. Nome: Mulher Uivante, monstro capitão rank nível 45 HP, 135.135.000. Seu HP pode parecer pequeno em comparação com outros monstros do Captain Rank, mas ela estava na mesma categoria que Magikind. A Mulher Lamentadora era um monstro com baixa defesa e mobilidade, mas por outro lado, possuía valores máximos de ataque e resistência. Tanto os ataques mágicos quanto os ataques corpo a corpo foram resistidos em mais de 70%, enquanto o dano causado foi 90% maior do que outros níveis de capitão. Não é de admirar que esta masmorra tenha permanecido invicta por muito tempo, já que nenhum jogador conseguiu eliminar um chefe tão fraudulento. Monstros com alta defesa eram muito mais preferidos do que aqueles com alto ataque. Esta seria uma batalha difícil para as duas irmãs, mas elas estavam determinadas a ir até o fim. Quando a Mulher Lamentadora os notou, ela gritou ameaçadoramente antes de correr para eles. As ondas sonoras de seu grito prejudicaram gravemente Jade e Jade, forçando-as a ficarem atordoadas por 5 segundos. Quando eles saíram, a Mulher Lamentadora estava a poucos centímetros deles, e sua forma podia ser claramente avaliada. Ela era como uma beldade europeia, com cristas adequadas e um torso ligeiramente mais largo com seios visivelmente maiores.
Ela usava um vestido de mulher nobre que mostrava bastante decote e uma boa quantidade de tornozelos, o que certamente teria feito barulho naquela época. Com a forma como a mulher lamentadora se movia, seu peito estava bem na linha de visão da pessoa que ela estava atacando. Então não importa quão forte fosse a vontade de um homem, ele ficaria distraído por um segundo se um par de peitos fantasmas aparecesse em seu rosto. No entanto, Jade e Jade eram duas mulheres e não se intimidaram com isso. Como tal, eles foram capazes de montar uma defesa rápida. Jade gerou uma parede para bloquear a mulher lamentadora enquanto Jade usou um feitiço de bola de fogo para forçá-la a recuar. A partir daí, os gêmeos do fogo e do gelo começaram a mostrar seu verdadeiro poder. Guild Wars capítulo 215, Jade e Jade 2. O feitiço bola de fogo de Jade não foi capaz de causar nenhum dano útil à mulher lamentadora, mas de qualquer maneira não era isso que Jada pretendia. Assim como Rina, Riveting treinou os feiticeiros do Umbra nas artes da batalha do jogo e divulgou um segredo central do combate que muitos jogadores demorariam um pouco para entender. Esses foram os efeitos reais dos ataques ou feitiços. Como era de se esperar, uma bola de fogo arremessada definitivamente causaria algum dano explosivo menor. Portanto, usá-lo para repelir um inimigo em um momento crucial seria importante. Embora isso possa parecer senso comum, não foi algo que os jogadores descobriram facilmente. Afinal, o sistema fez o possível para permitir que os jogadores descobrissem tudo por conta própria. Então, naturalmente, a maioria teve que aprender esse truque bacana através de repetidas batalhas contra inimigos. Alguns dos jogadores de elite acima já tinham percebido isso, mas isso não era grande coisa de qualquer maneira. Riveting ensinou coisas muito mais poderosas, então isso por si só não fez muita diferença. Nos 2 segundos em que a mulher lamentadora foi jogada para trás e recuperou os sentidos, Jada já havia disparado uma infinidade de feitiços enquanto Jade erguia 2 barreiras em cada lado da Bansei sem hesitação. Isso tinha 2 utilitários. A primeira era limitar o movimento lateral da Bansei. Sua habilidade racial de passar por objetos sólidos não funcionaria contra a magia. E a segunda era diminuir a mira de Jada. Depois de confiná-lo, foi como se Jada tivesse se tornado uma atiradora. 20 ataques choveram na frente do Bansei, todos acertando bem no rosto. Seu dano foi aumentado em 250%, o que significa que Jada deveria causar 1250 de dano por ataque. No entanto, a mulher lamentadora tinha 75% de resistência física e mágica, o que significa que Jada na verdade causou apenas cerca de 315 de dano por ataque. Isso foi ainda menor que seu valor base de 500 de dano fixo. A segunda passiva da varinha do fogo eterno permitiu que seus ataques automáticos ignorassem a defesa mágica, mas isso não incluía resistência mágica. Essas eram 2 coisas completamente diferentes e serviam apenas para mostrar a limitação da baqueta. Então, novamente, foi apenas no nível semi-lendário. Era provável que o segundo passivo se tornasse muito mais forte quando fosse atualizado para o rank lendário, então era isso. Por enquanto, porém, Jada teve que lidar com o dano nerfado devido à forma da mulher lamentadora. No entanto, sua taxa de ataque permaneceu inalterada, então os ataques automáticos continuaram vindo como uma represa estourada. Ela acertou 13 golpes na mulher lamentadora neste curto período de tempo, causando 4.095 de dano em apenas 2 segundos. A mulher lamentadora gritou e recuou, eventualmente saindo da área das paredes erguidas e se deslocando para o lado. Depois de aprender uma lição, não se atreveu a correr até a dupla. Em vez disso, ele começou a ficar para trás enquanto lançava suas diversas habilidades baseadas em som. Grito de ódio, habilidade ativa efeito. Danifica a audição de um único alvo por 5 segundos, causando 20% de dano sonoro. Tempo de espera, 30 segundos. Grito angustiado, habilidade ativa efeito. Deixa todos os inimigos em um raio de 20 metros atordoados por 5 segundos. Tempo de espera, 15 segundos. Dark Scream, habilidade ativa efeito. Envia uma onda sonora que causa dano a todos os inimigos em um raio de 50 metros, causando 70% do dano sonoro. Tempo de espera, 1 minuto. A mulher lamentadora alternou entre essas 3 habilidades ao longo de 3 minutos, fazendo com que os gêmeos do fogo e do gelo passassem por momentos horríveis. Deixando de lado o quão doloroso foi ouvir sons tão estridentes da Bansei, seus efeitos foram realmente fortes.
Afinal, a mulher lamentadora era um monstro ofensivo, então seu dano médio era muito maior do que outros monstros do rank capitão. Seu único alvo, a Tefukri, causou mais de 3.000 de dano, enquanto seu Darkscreon foi uma habilidade de eliminação de grupo que causou cerca de 10.500 de dano. Isso seria o suficiente para matar qualquer jogador de nível 25. Felizmente, Jade e Jade subiram de nível desde que entraram, com facilidade, a menos que tivessem tanques formidáveis da guarda maga que pudessem reduzir o dano. As barreiras de gelo de autodefesa de Jade poderiam lidar com a Tefukri, embora o debuff auditivo danificado fosse irritante, pois parecia que havia estática em seus ouvidos, mas o Darkscreon o dominou e destruiu um deles. Felizmente, Jade era incomparavelmente inteligente e decidiu usar barreiras de gelo em camadas para se defender. Afinal, as barreiras de gelo não desapareceriam a menos que fossem destruídas, enquanto levaria horas para derreterem naturalmente. Como tal, o ataque foi bloqueado por outra barreira que surgiu rapidamente depois dele. Jade só pôde agradecer silenciosamente a Draco por fornecer-lhes tantas informações úteis, mas mais uma vez ela se perguntou como ele havia descoberto tantas coisas se não tivesse esclarecido antes. A mulher lamentadora foi rápida o suficiente para evitar a maioria dos tiros de Jade devido à distância e sua habilidade de levitação, mas mais de 20% conseguiram pousar. Afinal, mesmo que Jade errasse muito, era difícil evitar 10 ataques em um único segundo. A mulher lamentadora não era como uma Magikindi que tinha uma agilidade extremamente alta. Sua mobilidade resultava de sua capacidade de levitar, mas sua velocidade de reação era normal. Portanto, mesmo que ela tenha se esquivado de muitos dos tiros na barragem inicial, mais e mais pessoas conseguiram pousar em sua forma. A primeira bola de fogo de Jade causou apenas 45 de dano devido aos 75% de resistência mágica da mulher lamentadora, bem como sua defesa mágica, e sua barragem recente causou mais de 4.500 de dano. No entanto, comparado aos 135.000 HP da Wailing Woman, isso era apenas uma gota no oceano. A mulher lamentadora também manteve sua barragem de longa distância, com o objetivo de matá-lo sem chegar muito perto. Jade ocasionalmente tentou preparar algumas armadilhas para o monstro Captain Rank, mas quase nenhuma conseguiu. Sempre que ela ficava mais lenta, Jade enlouquecia e bombardeava com todas as suas forças. A mulher lamentadora tinha uma habilidade de dissipação, mas tal coisa não podia ser usada com muita frequência, e Jade tinha mais de uma habilidade de debuff e controle de multidão em seu arsenal. Depois de mais 5 minutos disso, a saúde da mulher lamentadora caiu para 50%. Nome: Mulher Uivante, Monstro Capitão Rank nível 45 HP, 67.500 135.000. Assim que esse limite foi atingido, ela gritou em um volume irritantemente alto, fazendo com que a dupla estremecesse de dor. A onda sonora ainda carregou um impulso poderoso que os empurrou para trás. Quando avistaram a Mulher das Lamentações, perceberam que ela havia perdido o que restava de sua beleza etérea e se tornado mais selvagem. Seus olhos estavam vazios e sua boca estava esticada de uma maneira grotesca. Não só isso, mas suas mãos lindas e delicadas se transformaram em garras horrivelmente longas. Foi certamente uma visão assustadora, e os gêmeos ficaram muito perturbados com isso. Uma coisa era ver esse tipo de coisa nos filmes e outra era ver algo que não era diferente da vida real. Neste estágio, a mulher lamentadora parecia ter desistido do ataque de longa distância e disparou em direção aos gêmeos. O rosto de Jada ficou preto quando ela percebeu que a agilidade do monstro Captain Rank havia aumentado muito. Agora, ela poderia disparar super rápido, forçando Jada a ser esperta na forma como disparava. Ela não podia se dar ao luxo de mirar em uma direção aleatória, mas tinha que prever onde a mulher lamentadora estaria a cada momento. Jade ajudou usando muitos buffers, mas seus feitiços de controle de multidão estavam todos em espera. Apenas Draco poderia ignorar os tempos de espera dos feitiços com magia subjetiva, mas bem, a magia subjetiva também tinha seus próprios problemas. Como tal, Jade decidiu dar tudo de si antes que o monstro os alcançasse. Ela não estava nem um pouco interessada em transformar isso em uma briga, já que eles estariam perdendo com certeza. Portanto, ela usou seu feitiço ativo que ela estava guardando durante todo esse tempo. Ativo 1, Campo de Gelo. Envia uma onda de gelo que prende todos os inimigos em uma área de 80 km.
tempo de espera, onde a onda de gelo irrompeu de seu corpo e instantaneamente transformou a pequena caverna em uma terra gelada, congelando tudo na terra e no ar que não fosse seu aliado. A mulher lamentadora congelou no ar, como se alguém tivesse pressionado a pausa durante um filme. Sua habilidade de dissipação ainda estava em recarga, então ela teve que sair do confinamento à moda antiga. Jada não precisava que lhe dissessem o que fazer. Ela imediatamente começou a lançar seus ataques com um foco obstinado. Como seu alvo estava imóvel, cada golpe acertou e causou dano. Após 30 segundos, rachaduras começaram a aparecer no corpo da mulher lamentadora, à medida que a fina camada de gelo extremamente firme que a segurava começou a quebrar. Neste ponto, Jada havia causado mais de 45.000 de dano à mulher lamentadora, mandando-a para o vermelho. O monstro Captain Hank agora tinha menos de 25.000 HP restantes, o que levaria apenas mais 10 segundos para Jada atirar. No entanto, depois de um total bruto de 38 segundos, as rachaduras tornaram-se tão abundantes que pareciam prestes a quebrar. Os gêmeos Fogo e Gelo ficaram sérios. Nesses poucos segundos, Jade ergueu muitos muros ao redor da mulher lamentadora para confiná-la totalmente, mesmo que ela saísse. Ela também preparou alguns de seus feitiços lentos incomuns, com seu estado de alerta elevado ao máximo. No momento em que a mulher lamentadora saísse, ela seria atingida pela lentidão de Jade, dando a Jada tempo suficiente para acabar com isso. No entanto, os dois gêmeos ficaram surpresos quando a mulher lamentadora ainda não conseguiu escapar antes que Jada bombardeasse até a morte. Parecia que a habilidade ativa de Jade era muito forte. Então, novamente, era uma habilidade ativa semi-lendária, então isso era compreensível. Se fosse tão facilmente quebrado, então não estaria fazendo jus ao seu nome. Ser capaz de confinar um monstro Captain Hank que estava em sua segunda fase, enquanto o referido monstro era do tipo auto-ataque por quase um minuto já era extremamente bom. Parabéns por completar. Modo normal Gruta do Reaver Tempo decorrido. 22.0002.02 Inimigos mortos. 453 mortes de equipe. 0 membros da equipe. 210 Avaliação. S mais recompensa. 450% é XP 40 ouro 2 baú de tesouro raro além dos 323% de experiência que a mulher lamentadora lhes concedeu. Jade e Jade também receberam uma grande quantidade de experiência por completarem a masmorra em tempo útil, com apenas 2 pessoas, sem mortes e eliminando todos os inimigos. Infelizmente para eles, Draco elevou a fasquia com seus feitos anteriores na masmorra Nightingale's Cree. Então mesmo que os gêmeos tenham recebido um S+, por terminar esta masmorra no modo normal, a recompensa empalideceu em comparação com o que Draco normalmente recebia. Ainda assim, eles ficaram honestamente emocionados e entusiasmados. Especialmente quando um anúncio do sistema contou sobre a primeira limpeza do modo normal da masmorra. Foi como ouvir seus nomes serem chamados ao subir ao palco para receber um prêmio. Agora, cada uma de suas varinhas tinha 1065% de 15.000%, o que foi um progresso muito bom, dada a quantidade de tempo que gastaram. Como eles tinham apenas um item atualizável, e esse precisava de muito menos experiência que o de Rina, estava claro que esses dois atualizariam os seus muito em breve. Eles também ganharam 2 baús de tesouro raros, que os equipariam ainda mais com ótimos itens necessários para seu sucesso. Como tal, os gêmeos do fogo e do gelo saíram alegremente da Gruta do Reaver com grandes sorrisos em seus rostos fofos. Se Draco estivesse aqui, ele teria jogado fora todo o decoro e beijado todas as suas adoráveis bochechas. Depois de sair para Meadowland Zone, Jada pareceu perder o ar de confiabilidade e seriedade, voltando ao seu verdadeiro estado. Ela sorriu maliciosamente, mostrando uma presa no processo. Ei, estou entediado, irmã. Vamos visitar Fast City. Ouvi dizer que os jogadores de lá têm aumentado rapidamente suas forças devido a uma certa missão especial em andamento. Jade apenas olhou para a irmã com calma, como se pudesse ver através de todos os pensamentos de Jada. Você só quer brincar de porco para comer o tigre e depois atormentar verbalmente todos aqueles que estavam esperançosos enquanto riam ruidosamente, certo? Jada não parecia nem um pouco envergonhada por ter sido exposta. Em vez disso tornou-se mais brincalhona. Tei, claro, você me entenderia, Jade. Você realmente é minha outra metade. Jade sorriu e provocou Jada.
Eu pensei que fosse Draco. A felicidade de Jada desapareceu quando seu rosto ficou vermelho. E isso? Você? Jade balançou a cabeça e começou a andar. Vamos então, apenas tente manter os danos colaterais ao mínimo. Além disso, não se esqueça de desequipar o seu emblema, caso contrário, todos ficarão com muito medo de respirar na sua presença. Jada recuperou sua vibração enquanto eles atravessavam, e aquele sorriso maligno logo voltou quando ela começou a rir baixinho, imaginando os doces resultados de suas ações futuras. Jade estava ciente de que tentar suprimir um demônio como Jada só pioraria as coisas. Por isso, ela sempre a acompanhava quando Jada queria ver o mundo pegar fogo, para que poucas pessoas fossem afetadas. Graças aos esforços de Jade, muitas vidas foram salvas ao longo dos anos. Jade era uma heroína que merecia uma estátua. Sublime Notion esfregou as têmporas e levantou-se da cadeira. Ela já havia recebido o pergaminho lendário para a missão de mudança de classe do Senescal de Draco, bem como aquela para a missão de mudança de classe do Rei Mercador e a missão de mudança de classe do Grande Comandante. Ela já havia convocado Monet Lover e Slimfati há algum tempo, e há pouco recebeu a confirmação de que ambos haviam chegado. Sublime Notion voltou-se para Zayn, Roma e Ikari, que exibiam pequenas protuberâncias na barriga. Não era tão pronunciado, mas certamente poderia ser visto se fossem suficientemente nítidos. Sublime Notion só podia sorrir amargamente por dentro e se perguntar o que havia de errado com a sua irmã de sangue para permitir que sua alma gêmea engravidasse tantas outras mulheres. Se fosse ela, ela nunca poderia compartilhar seu homem com outras pessoas, mas, novamente, isso era apenas um jogo e não era ela. Então Sublime manteve sua opinião para si mesma. Vou continuar minha missão agora, e isso pode levar de alguns dias a algumas semanas. Deixarei a administração da cidade-estado de Vita em suas mãos capazes. Zayn assentiu e sorriu. Você pode deixar isso conosco e fazer o que for preciso. Sublime Notion só estava confiante em partir se Zayn fosse o responsável, já que esta mulher não era pior do que ela. Roma e Ikari estiveram lá principalmente para fins simbólicos, não puderam contribuir muito para uma gestão deste nível. Sublime Notion saiu do escritório no Aether Hall e saiu para se encontrar com Monet Lover e Slimfati. Os dois esperavam pacientemente por ela quando acabavam de chegar, mas Sublime Notion ficou surpreso ao ver outra pessoa com Slimfati. Era um sujeito alto, de bronzeado médio, com olhos castanhos brilhando com nitidez. Ele tinha uma barba clara no rosto barbeado, bem como cabelo preto cortado rente. Ele ficou em uma pose muito formal e disciplinada, fazendo com que Sublime imediatamente sentisse respeito por ele. Ela viu que a identidade dele era soldado destacado e percebeu quem ele poderia ser. Antes disso, porém, ela se dirigiu a todos os presentes. O Guildmaster adquiriu pergaminhos especiais de mudança de classe através de seu trabalho duro e decidiu permitir que os membros mais adequados de nossa guilda os usassem. Fui selecionado para participar da missão Senescal que me transformará no melhor conselheiro do governante com acesso às maiores habilidades mágicas e administrativas. A missão do Rei Mercador permitirá que alguém se torne o maior comerciante do mundo, capaz de controlar o fluxo de dinheiro para todo o continente através de práticas comerciais inteligentes. Amante do dinheiro, você aceita? Monet Lover guardou o ábaco pela primeira vez e pareceu sério. Eu faço. Bom. Sublime assentiu. Pegue este ativo para começar sua missão. No momento em que recebeu o pergaminho, ele o rasgou sem hesitação, desaparecendo em um flash de luz como se tivesse sido abduzido por alienígenas. Depois que ele saiu, Sublime voltou-se para Slimfati e Deployed Soldier, repetindo algo semelhante. Este é o pergaminho lendário que contém a missão de mudança de classe do Grande Comandante e permite que alguém se torne o comandante militar mais apto disponível. A pessoa que usar ganhará os melhores passivos para impulsionar um exército, bem como habilidades e meios especiais para mover o referido exército. Sobre. Você aceita, Slimfati? Slimfati balançou a cabeça. Eu não. Sublime Notion não ficou surpreso com isso. Quando ela viu que Slimfati tinha vindo aqui com outra pessoa, ela já havia imaginado que algo assim poderia ocorrer. O que você sugere então? Sublime perguntou lentamente. Slimfati virou-se para o Deployed Soldier e o apresentou. Este é meu irmão mais velho, Justin Davis Banks.
Ele está atualmente servindo no exército e foi treinado por nosso pai quando era jovem, antes da guerra. Bem, você sabe o que aconteceu. Sublime acenou com a cabeça. Havia poucos que não conheciam os tumultuados acontecimentos da Terceira Guerra Mundial, então ela esperou que Slimfati terminasse sua proposta. Como tal, sinto que meu irmão seria uma opção melhor para essa missão do que eu. Ele já se juntou a Umbra como membro principal e realmente parece gostar da guilda. Slimfati acrescentou com um sorriso. Bom dia, segundo o vice-guildmaster Sublime Notion. Meu nome, conforme declarado por Sheila, é Justin Davis. Entendo seu modus operandi no gerenciamento desta guilda e honestamente o admiro. Minha irmã elogiou o Guildmaster e o primeiro vice-guildmaster repetidamente e acabou, então espero conhecê-los um dia. A voz de Justin era clara e concisa, e não se poderia confundir suas palavras. Sublime Notion ponderou um pouco, então lembrou que Draco lhe deu rédeas soltas sobre os pergaminhos. Afinal, ele confiava no julgamento de Sublime, assim como Rivetingnight. Como tal, Sublime observou Justin silenciosamente por alguns minutos antes de concordar. Boa sorte então. Ela enviou o pergaminho para a missão e o soldado destacado ativou sem hesitação. Ele também desapareceu de maneira semelhante a Moneylover, e restaram apenas Sublime Notion e Slimfati. Você não vai se arrepender de sua escolha. Slimfati afirmou com total confiança. Sublime concordou silenciosamente, já que a aura que o soldado desdobrado tinha ao seu redor era realmente adequada para liderar um exército. Ela tinha a sensação de que tal sujeito poderia se tornar um ator importante mais tarde. Ela então ativou seu próprio pergaminho, sentindo a área ao seu redor mudar repentinamente. Quando Sublime Notion desapareceu, Slimfati respirou fundo e olhou para o céu. Desejo a todos vocês boa sorte. Guild Wars capítulo 216. A herança do deus serpente. Um Draco sentou-se diante de tia amorosa, que o olhava com total seriedade. A mulher se parecia muito com Draco, com o mesmo cabelo e cor dos olhos. Até mesmo seus contornos faciais eram semelhantes, mas Lovinghound não era da herança do anjo negro. Então, embora ela fosse linda, era apenas um apelo físico. Então, ao contrário de Eva, alguém com preferências especiais, como alguém que gosta de garotas grossas, pode nem achar tia amorosa agradável aos olhos. Como você sabe, a herança do deus serpente nos permite nos relacionar com familiares serpentinos que são convocados com base em nossas próprias afinidades. Esses familiares não são meras feras que podem ser encontradas e domesticadas na natureza, mas são seres formados em nossa própria linhagem. Teoricamente, pureza não tem nada a ver com o tipo de familiar que você terá. Você poderia ter 5% de pureza e ser afiliado a um dragão vermelho, ou ter 75% de pureza e ser afiliado a uma cascavel. No entanto, como a pureza de uma pessoa decide o poder bruto de nossa herança, ainda é verdade que, quanto maior a pureza de sua linhagem, mais poderoso será seu familiar quando convocado. Portanto, a pessoa com 5% convocaria um retardado, dragão vermelho lixo que mal poderia fazer jus ao seu nome, enquanto aquele com 75% de pureza invocaria uma cascavel poderosa que poderia destruir uma cidade durante a noite. Tia amorosa colocou as palmas das mãos diante do abdômen com uma carranca séria. Já expliquei a relação entre pureza de linhagem e herança para você antes, e até usei um exemplo muito semelhante. Quero repeti-lo agora porque a distinção entre os dois, para esta herança em particular, é extremamente importante. Eu entendo. Draco afirmou simplesmente. Tia amorosa sentiu. No mundo real, eu já passei pelo processo de avaliação com você e descobrimos que você era um dragão negro maior e um menor da Guild Serpente Arrai. Poderia ter tido algumas ideias. Deixe-me esclarecer isso. As afiliações maiores e menores são simples de entender. A maior é a forma serpentina com a qual você tem a conexão mais forte, enquanto a menor é a segunda melhor afiliação que você tem. A maior forma o caminho de sua herança, enquanto a menor age como um suporte ou um backup. Eu reagi tão fortemente à sua avaliação porque você, meu querido sobrinho, é um monstrinho que este mundo nunca viu antes. Sua principal afiliação é o dragão negro, o mais forte de todas as serpentes divinas, aquele com o poder mais bruto deles. Todos. Isso por si só faz de você o membro mais forte da herança do deus serpente desde o próprio progenitor. Com sua afiliação serpentina, ninguém no mundo deveria ser seu par,
Assim como os dragões negros são capazes de dominar todos. A tia amorosa parecia ter uma expressão de desgosto ao olhar para Draco, como se não soubesse o que fazer com ele. No entanto, isso não é tudo. Seu menor é o Gold Serpente Ahai. O lendário Gold Serpente Ahai. Ele só apareceu 2 vezes em toda a nossa genealogia e, mesmo assim, foi como Major. Se alguém sugerisse que algo assim existisse como menor, você seria considerado um lunático, ou pior, um herege em a linhagem. Uma matriz da serpente divina significa que você pode utilizar todos os poderes das outras serpentes divinas. O Leviatã, Ouroboros, Jormungandr, Nua, Quetzalcoatl, Nedog e muitos mais. Todas essas serpentes de nível divino que são conhecidas até mesmo pelos subhumanos estão ao seu alcance. Lá. A eternidade do Ouroboros, o apocalipse de Jormungandr, a criação de Nua, o relâmpago de Quetzalcoatl, a absorção de todas as energias por Nidhogg. E muito mais. Você entende agora? Tia Amorosa gritou a última parte com toda a sua energia fanática. Sua respiração foi roubada apenas por falar o que significava uma matriz da serpente divina e o que ela tinha a ver com seu amado sobrinho. O próprio Draco estava congelado enquanto seu cérebro lutava para aceitar o que sua tia acabara de revelar. Isso era demais para ele compreender em tão pouco tempo, principalmente uma revelação dessa natureza. Seu major é um dragão negro. Você tem o poder bruto de um e a habilidade de usar o sopro destrutivo do dragão, bem como muitas outras habilidades manifestadas. Você também pode reviver da beira da morte com a eternidade de Ouroboros. Se alguém atirar em sua cabeça com uma arma, contanto que você possa queimar uma certa quantidade de energia da linhagem, você será capaz de se restaurar instantaneamente. Você pode criar um apocalipse falso em uma área com Ragnarok de Jormungandr. Com energia de linhagem suficiente, você pode destruir diretamente uma área sem mover um centímetro. Você pode criar qualquer coisa nesta terra, desde que tenha os materiais certos e conhecimento suficiente com a habilidade de criação de Noah. Acreditava-se que ela era a criadora do mundo, capaz de usar a argila para criar todos nós. Você pode convocar as tempestades e invocar os raios mais fortes de eletricidade com os relâmpagos de Quetzalcoatl. Mares inteiros de relâmpagos estarão à sua disposição. Você pode drenar a energia vital, ou qualquer outra forma de energia, de qualquer entidade viva com o dreno de energia maligna de Nidhogg. Esta era uma serpente que se acreditava ser capaz de minar a árvore da vida, Yggdrasil, de sua essência fundamental. Cada nova fala da boca de Lovingaunt causava danos mentais a Draco, enquanto seu coração começava a bater forte. O que ele estava ouvindo era mais que loucura, era simplesmente inacreditável. Isso estava atingindo o nível de divindades neste momento. Tia Firi cuspiu enquanto seus olhos ficavam vermelhos. Ela ficou tão entusiasmada com suas divagações e com o potencial bruto de seu sobrinho que jogou fora sua compostura. Ela levou mais de 5 minutos ofegando pesadamente e dando tapas no próprio rosto para recuperar a compostura, mas Draco não podia culpá-la. Ele estava realmente começando a sentir medo de si mesmo. No entanto, embora tudo isso pareça adorável, a matriz da serpente divina ainda é menor. Então você pode, na melhor das hipóteses, extrair 30% do poder que nossos ancestrais que tinham como major poderiam. Não só isso, mas como acontece com qualquer coisa nas linhagens, a energia da linhagem será necessária para alimentar isso. Como você sem dúvida já experimentou, nós da herança do Deus Serpente pagamos mais em termos de energia por nossas habilidades. Mesmo com o melhor treinamento e aptidão, o custo que se tem que pagar até mesmo pela técnica mais simples é mais de 5 vezes o das outras 2 heranças. Como a matriz da serpente divina é sua menor, você pagará quase 50% a mais pela mesma habilidade que outro que a tivesse como major teria. Em essência, você paga 50% a mais do valor total necessário, mas só conseguirá obter 30% de eficácia. Isso pode parecer uma troca desvantajosa, mas não é como se você usasse sua matriz da serpente divina o tempo todo. Como expliquei anteriormente, o major é naturalmente aquilo em que você deve se concentrar, pois será o seu pão com manteiga. O menor é apenas um último recurso ou algo para usar como um artifício para se sustentar se a situação exigir, e você não pode exibir muito disso, então não confie nisso. As palavras de tia Firi acalmaram a turbulência interna de Draco enquanto ele entendia a lógica de suas palavras.
De suas 3 heranças, a mais forte foi a herança do deus serpente, e ele até conseguiu usar a técnica básica de manifestação sem qualquer treinamento. Ele foi até capaz de discernir como criar o orbe da destruição depois de assistir seu clone digital fazer isso uma vez. Ficou claro que sua afiliação ao dragão negro era realmente a mais forte. Havia uma razão pela qual Aya escolheu dar-lhe o estado de ser de um dragão, embora sua linhagem abrangesse tantos outros, incluindo alguns que ele nem sabia que possuía. No entanto, além do momento em que sua linhagem foi selada, onde a massa negra assumiu a forma de muitas outras serpentes, Draco nunca sentiu nada das outras afiliações. Mesmo que suas heranças do demônio chifrudo e do anjo negro estivessem atualmente pouco ativadas, ele ainda podia usá-las instintivamente em um nível muito básico. Por exemplo, ele foi capaz de usar sua herança de demônio com chifres para absorver sangue, para farejar a negatividade dirigida a ele, o que se provou fundamental para a missão única de flora e fauna, bem como para o aumento de proezas sexual recentemente. Por sua herança do anjo negro, ele descobriu o controle sobre sua aura. Ele se tornou capaz de despertar a luxúria em qualquer mulher, independentemente de seus gostos pessoais por um homem. Depois de treinar com Richmond, ele poderia até fundi-lo com seu feitiço e melhorou ligeiramente suas faculdades mentais. No entanto, mesmo agora que Tia Frey havia apontado o que seu Gold Serpente Arrai fazia e nomeado algumas das serpentes que ele deveria ser capaz de invocar, Draco ainda não conseguia sentir nada disso. Era como se uma parede gigante o estivesse bloqueando. Era sufocante e frustrante, mas estava lá. A amorosa tia deve ter percebido sua frustração, então ela sorriu gentilmente e o confortou. Não se preocupe com quaisquer dificuldades que possa ter. Tudo será resolvido com um bom treinamento de sua parte e também com um investimento de tempo. Estou aqui para lhe dar a teoria básica e orientá-lo em algumas das práticas aplicativos. Mas isso é tudo. Tia Frey coçou a cabeça de vergonha. Afinal, como exatamente devo ensinar um dragão negro com uma matriz da serpente divina quando sou apenas uma víbora subaquática azul? Draco também riu sem jeito, pois ela havia mencionado um bom ponto. Tia Frey só poderia levá-lo através do conhecimento básico e fundamental. Mas quanto ao que um dragão negro poderia fazer, ele teria que experimentar e experimentar sozinho. Se ele tivesse uma filiação serpentina mais comum, talvez ela pudesse ter dado a ele uma lista com uma infinidade de técnicas para ele usar, mas... Suspiro. Quem pediu a ele para ser tão notável? Em sua próxima vida, ele teria que escrever potencial acima da média em vez de filho do céu no formulário de inscrição vitalício. Agora que discutimos isso, é hora de começar com a técnica mais básica que nós, da herança do deus serpente, somos capazes de usar, que é a técnica básica de manifestação. Lovingaunt chegou ao cerne da questão rapidamente, já que o treinamento da linhagem não exigia tanta teoria esotérica quanto magia subjetiva. A técnica básica de manifestação nos permite trazer à tona uma parte de nossos familiares serpentinos usando nossa linhagem como meio e nossa energia como combustível. Esta é uma invocação temporária que, dependendo da sua eficiência, pode desferir de 1 a 4 ataques, ou alternativamente de 1 a 3 movimentos defensivos. O custo varia dependendo da qualidade do seu familiar serpentino, mas para você, sem dúvida seria extremamente alto. Tia Amorosa lançou a Draco um olhar irônico. Mas com a pureza de sua linhagem, bem como um pouco de treinamento para equilibrar as coisas, isso não deve ser um problema. Para a técnica básica de manifestação, existem 3 etapas para ativá-la. Tia Amorosa fechou os olhos enquanto falava, e Draco pôde sentir sua aura mudar sutilmente. A primeira é a visualização. Você precisa compreender perfeitamente a forma do seu familiar serpentino e imaginá-lo em sua mente. Essa parte é muito difícil para a maioria, porque eles só teriam feito o teste de afinidade e mal teriam uma ideia firme de como é o seu familiar. Normalmente, temos muitos livros com ilustrações e descrições dessas feras, mas, infelizmente, não estamos na Itália. Felizmente para nós, você já lançou a técnica da manifestação básica muitas vezes, embora de forma extremamente grosseira, então isso não deve ser um problema. O segundo passo é dar um comando a esta forma visualizada. Embora pareça simples, na verdade está longe disso. Como eu disse antes, a pessoa só teria compreendido sua afinidade. Agora que mal conseguiu visualizar o familiar serpentino,
Você teria que mostrar como ele se moveria e agiria quando convocado, o que requer conhecimento e uma forte imaginação. E depois de passar por esses obstáculos, você se deparará com a parte mais difícil, que seria trazer seu familiar visualizado para o mundo real, fornecendo energia de linhagem suficiente. Dependendo de quão fantasioso você era no estágio 2, o estágio 3 pode ser tão fácil quanto respirar um inferno absoluto. É melhor experimentar e ter certeza de seus limites antes de visualizar ataques destruidores de mundo, caso contrário você não terá nada do que rir. Quando a reação ocorrer, Tia Amorosa abriu os olhos e um pequeno portal preto se abriu bem na sua frente. De lá, a cabeça de seu Blue Underwater apareceu e disparou um jato de água fina, mas afiada, antes de desaparecer. Este é um exemplo simples de como funciona a técnica básica de manifestação, desde que se sigam os passos estabelecidos pela linhagem. Draco assentiu. Este método foi realmente mais eficiente do que ele fez, apenas. Tia Fir, há algo que eu provavelmente deveria lhe contar. Draco começou com alguma incerteza em sua voz. Tia Amorosa sentiu seu coração apertar. Ela teve um mau pressentimento de que Draco iria lhe contar algo impressionante, e ela não tinha certeza se conseguiria aguentar mais revelações sobre ele. O que é isso? Bem, é assim que as coisas são. Draco então explicou como seu dragão negro estava vivo e era uma fusão perfeita de sua alma, vontade e mente. Quando Lovintia ouviu isso, ela quase desmaiou. Ela esperava algo ultrajante, não algo totalmente inédito. Mesmo ter um Gold Serpente a Rai menor foi documentado em sua história, mas ter o familiar serpentino representando sua linhagem não era sequer possível em sua mente. Não admira que você possa usar a técnica básica de manifestação até este ponto sem treinamento. Não há necessidade de visualizar nada porque o seu dragão negro lida com tudo isso de forma autônoma. Como tal, tudo que você precisa fazer é ter uma ideia do que você quer e fornecer a energia necessária. A Tia Amorosa parecia ter sido atingida pela iluminação, compreendendo a estrutura da realidade, bem como a verdade do mundo. Draco assentiu, porque a avaliação dela estava certa. O dragão negro era ele e ele era o dragão negro. Não houve necessidade de visualização ou algo parecido. Ele só tinha que saber o que queria e fornecer a energia para isso, e mesmo assim, o dragão negro geralmente deduzia isso automaticamente. Então, fiquei extremamente chocado naquela época quando você foi capaz de controlar a forma real do dragão negro para lutar contra o dragão de metal. A única maneira de fazer isso seria dividir a mente em duas. Então pensei que você tivesse chegado longe com sua herança do anjo negro. Draco sorriu sem jeito. Afinal, o dragão negro era autônomo, então tudo o que ele precisava fazer naquela época era enfiar poções do beijo do anjo garganta abaixo para abastecê-lo. Em essência, ele tinha sido um foguista glorificado. O dragão negro lidou perfeitamente com a luta sozinho. A amorosa tia parecia refletir profundamente. Ela ficou em silêncio por 5 minutos inteiros, ocasionalmente murmurando para si mesma baixinho. Draco apenas esperou pacientemente que sua tia aceitasse suas circunstâncias. Depois de algum tempo, Tia Amorosa suspirou e olhou para Draco gentilmente. Monstrinho, você realmente está determinado a matar sua tia em estado de choque, hein? Bem, posso dizer que isso reduzirá bastante o tempo necessário. O que terei que fazer é ensinar-lhe as técnicas que você não pode usar automaticamente, como minimizar o consumo de energia e, ao mesmo tempo, maximizar sua eficiência. Quanto ao resto, sua pequena esposa pode cuidar disso. Tia Amorosa acrescentou com um brilho astuto, fazendo Draco suar por dentro. Por favor, me eduque, tia Fire. Draco disse humildemente. Bom, prometo fazer isso com o melhor de minhas habilidades. Primeiro, quero que você use sua técnica básica de manifestação para trazer à tona qualquer parte do seu dragão negro. Draco imediatamente queimou quase toda a energia de sua linhagem e convocou a cabeça de seu dragão negro. Um portal gigante se abriu na atmosfera acima de Draco, e a cabeça do dragão negro apareceu. Do focinho ao pescoço, o dragão negro parecia majestoso e dominante. Até mesmo Tia Fire ficou impressionada com isso antes de conseguir se livrar de sentimentos tão estranhos. O dragão negro olhou em volta um pouco, observando o mundo real. Esta foi a primeira vez que saiu sem precisar atacar e desapareceu logo em seguida. No entanto, não poderia durar muito, pois Draco agora estava suando e lutando dolorosamente.
Manter a invocação era ainda mais infernal do que usar a força de vontade para mover causa e efeito, porque a energia fornecida vinha de seu próprio corpo, e não do mundo exterior. Após 15 segundos, Draco tossiu sangue e teve que invocar o dragão negro. Parecia que alguém tinha usado um porrete para bater em suas costas, e ele agia assim também. Tia Amorosa sorriu ironicamente e balançou a cabeça. Desperdício, desperdício, desperdício. Há tanta energia desperdiçada. Isso nem chega ao nível em que você usa uma espingarda para caçar moscas. Não, você está usando canhões. Draco assentiu, um pouco envergonhado com a comparação, mas concordou. Ele sentiu como se tivesse usado apenas cerca de 20% da energia de sua linhagem, mas toda ela havia sido drenada. Foi como beber um copo d'água, mas apenas 20% dele desceu pela garganta, enquanto o resto escorreu pela lateral dos lábios e foi desperdiçado. Como faço para remover o desperdício? Draco fez a pergunta mais pertinente. A amorosa tia pensou cuidadosamente antes de responder. A melhor maneira seria realmente usar o processo de visualização, mas envolver o seu dragão negro nele. Em outras palavras, eu deveria parar de ser passivo com isso? Draco perguntou calmamente. Exatamente. Você deixa muito do processo por conta do instinto, e é por isso que a quantidade usada não é calculada corretamente. Você precisa passar por isso sozinho, e isso lhe daria um controle melhor de quanto é retirado. Alternativamente, você pode optar por manter seu método atual de convocação e tentar minimizar o custo à força por meio de um meio semelhante ao que acabou de usar, que é manter a convocação pelo maior tempo possível até que você não consiga. Então, basicamente, existe uma maneira fácil, que é através da visualização, e existe uma maneira difícil, que é através da prática dolorosa. O primeiro leva um período mais curto inicialmente, mas o poder médio de sua invocação seria mais fraco por um longo período de tempo até que você seja capaz de aumentar passivamente sua tolerância. O último leva mais tempo inicialmente, mas o poder de sua invocação estaria permanentemente no auge. Você também aumentaria sua tolerância ativamente, mas isso promete um período de intensa agonia. Qual você prefere, meu querido sobrinho? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.